Olá, meninos e meninas do segundo ano. Hoje, para a aula de português, eu gostaria que você analisasse aí se você fez as atividades que eu pedi, as atividades do Eu Já Aprendi do capítulo 2 de português. Dá uma olhadinha se você fez lá. Começa na página 88. Se você ainda não fez, não precisa assistir o vídeo, que a prof vai corrigir hoje. Faça primeiro as atividades, vá marcando lá suas dúvidas e depois você assiste o vídeo, ok? Então eu vou começar. Neste capítulo 3, que nós vamos fazer a revisão, quais matérias nós estudamos? Nós aprendemos um pouco sobre os textos informativos ou expositivos, né? São a mesma coisa. Aprendemos sobre o uso do dicionário, sobre os tipos de frase, os sinais de pontuação que são usados em cada frase e aprendemos também sobre ortografia, a escrita correta das palavras que terminam com E ou com I ou com O ou U. Então vamos lá. Na página 88, pegue o seu livro lá, vai começar com este texto aqui, que é um texto informativo. Tá assim. Leia o texto a seguir e fique por dentro de um assunto curioso. Lembra que os textos informativos, eles são textos que trazem informações científicas sobre a curiosidade a respeito de algum assunto. Então, geralmente o título desse texto, ou a forma como ele começa, já dá a dica de qual assunto que vai ser tratado nesse texto. Neste aqui começa assim. Você sabia que os animais também sonham? Começa com uma pergunta. Então, a gente já sabe que o assunto aí vai ser sobre os sonhos dos animais. As primeiras pesquisas sobre o assunto começaram nos anos de 1960 e foi descoberto que os animais passam pelos mesmos estágios de sono que os seres humanos, porém de maneira mais rápida. Você já reparou que os animais se mexem quando estão dormindo? Isso significa que eles podem estar sonhando. Portanto, não os perturbe. Então, fique de olho aí. Se você já observou, né, que na hora que está dormindo, o seu animalzinho aí fica se remexendo, provavelmente ele está sonhando. Então, os animais também sonham. Aí vem as questões. Grife no texto anterior as frases pedidas utilizando cores diferentes. Então, você vai analisar as frases desse texto. Para descobrir o tipo de frase, a primeira coisa que você tem que olhar é como ela termina, qual o sinal de pontuação que foi usado nela. Nós aprendemos 4 sinais de pontuação. O ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as reticências. Neste texto aqui nós não temos reticências. Então vamos lá, a primeira frase começa com uma pergunta. O texto começa com uma pergunta. Você sabia que os animais também sonham? Então, a primeira frase aí terminou com uma interrogação. Então, essa frase é interrogativa. Pintou de vermelho? Então, a primeira frase de vermelho, olha lá, igual a prof. Continuando. As primeiras pesquisas sobre o assunto começaram nos anos de 1960 e foi descoberto que os animais passam pelos mesmos estágios de sono que os seres humanos, porém de maneira mais rápida. Essa parte terminou com ponto final. Então, toda essa frase, nossa professora, tudo isso de azul? Sim, é uma frase grandona, mas é uma frase só. Olha lá, terminou com o ponto final. Então, é frase afirmativa. Não tem emoção nessa frase, essa frase trouxe uma declaração, uma informação. Ponto final, frase afirmativa. Continuando. Você já reparou que os animais se mexem quando estão dormindo? Olha o ponto. Qual o ponto que foi usado aqui, ó? Ponto de interrogação. Então, essa frase é de vermelho, é frase interrogativa. Ah, professora, teve frase exclamativa nesse texto? Teve. A última, olha como... Ah, tá. Antes de acabar, depois da interrogação, teve essa aqui, ó. Isso significa que eles podem estar sonhando. Ponto final. Temos outra frase afirmativa aqui, ó, de azul. Isso significa que eles podem estar sonhando. É uma declaração, terminou com ponto final, frase afirmativa. E a última frase. Portanto, não os perturbe. Olha a exclamação lá. Se é exclamação, o ponto é exclamação, frase exclamativa. Tinha que pintar de verde, só tinha uma exclamativa.
Podemos passar para frente? Página 89. Número 2, hora da diversão. Utilize os sinais de pontuação em destaque e divirta-se. Então, nós temos aqui no livro os seguintes os seguintes sinais de pontuação. Nós temos o primeiro, exclamação, segundo, interrogação, e o último nós temos um travessão. Você se lembra para que serve o travessão? O travessão serve para indicar a fala de alguém, a fala de um personagem. Então, vamos lá. No quadrinho aqui da letra A, você tinha que ler a frase e raciocinar aí qual era o sentido dela. Se era uma afirmação, se tinha uma emoção ou se era uma pergunta. E aí você ia decidir qual ponto usaria. Ah, leu, não entendeu? Leia de novo, insista na leitura. Então, do jeito que está aqui no quadrinho, eu tinha que ler assim. O que o Batman falou para o homem invisível, há quanto tempo não te vejo? Que está sem ponto, né? Mas o que você acha aqui, nessa primeira frase, quis dizer aqui? Qual que era o sentido? O que o Batman falou para o homem invisível? É uma pergunta, né? Porque, geralmente quando começa o que, é quando a gente está perguntando coisas, né? O que, por quê, quando, onde. As frases que geralmente começam assim vão ser perguntas. Então, essa primeira aqui, o que o Batman falou para o homem invisível? Ponto de interrogação. Aí vem a resposta. Há quanto tempo não te vejo? Tem uma emoção aqui. Então, tinha que terminar com exclamação. Na letra B. A mãe falou para o Zezinho durante os preparativos de uma festa de aniversário. Quantas vezes vou ter que falar para você tirar as mãos dos sanduíches? Não precisa dizer mais, porque acabei de comer o último. Então, a gente vê que esse textinho, se você ler com bastante atenção, você vai ver que aqui esse quadrinho da letra B, ele é um pouco irônico. Olha, o que é irônico? A mãe pergunta de um jeito irônico e o filho também responde meio irônico. Ele está querendo ser engraçadinho. Olha lá. A mãe falou para o Zezinho durante os preparativos de uma festa de aniversário. Nós vamos aqui usar os dois pontos, porque nessa parte aqui, depois do aniversário, eu tenho que usar os dois pontos porque vai vir a fala da mãe. Então, a gente vai usar aqui os dois pontos, porque ela vai falar agora. Aqui você vai colocar o travessão, que é a fala da mãe, e ela vai falar assim, quantas também já sinaliza pra gente que ela vai perguntar alguma coisa. Quantas vezes vou ter que falar para você tirar as mãos dos sanduíches? Ela está fazendo uma pergunta para eles. Quantas vezes que eu vou ter que te falar? Quantas vezes? Então, você vai usar a interrogação e o travessão na frente. Na frase de baixo, quando fala não precisa de dizer mais porque acabei de comer o último. Ainda é a mãe que está falando? Não é a mãe mais. É o filho que está respondendo. Ele está falando para ela, nem precisa falar mais, que eu já acabei de comer os sanduíches todos. Já acabei de comer o último. Ele está sendo engraçadinho, não tá? Então, você vai usar aí, na frente da fala dele, você vai usar o travessão e no final o ponto de exclamação, tá? Aquele ponto que indica emoção nas frases. Número 3.